bem? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui, você que já é o nosso parceiro aqui nesses estudos bíblicos que a gente faz, né? Que a gente está fazendo. A gente está indo o máximo fiel possível às Sagradas Escrituras e a gente gostaria que você acompanhasse todos os vídeos, todas as nossas publicações, tá bom? Hoje nós estamos postando nossa segunda dica de como entender corretamente um texto bíblico. E a segunda dica nós abrimos em Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, a partir do versículo 9, nós vemos uma cena onde Pedro está com fome. E naquela fome, enquanto preparava o alimento, Pedro vê um lençol descendo do céu com vários animais imundos e animais puros. A gente sabe, Levíticos 11, né, fala os animais impuros e animais puros. E ele recebe uma ordem. E essa ordem diz assim: Pedro, levanta, mata e come aqueles animais. E aí no versículo 14, Pedro diz assim: Mas replicou-lhe Pedro: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres imundo ou comum. Não consideres comum. Alguns usam esse texto para dizer que Deus está liberando as carnes, não é? Imundas. Por exemplo, a carne de porco, que é uma carne imunda que não é apropriada para o alimento. Não é isso. Se a gente tira essa conclusão, a gente está fugindo à segunda regra de interpretação. E qual é a regra de interpretação? Precisamos entender, além da primeira dica, a segunda dica de hoje precisamos entender o contexto cultural em que esse texto foi escrito. Para você entender corretamente o texto da Bíblia, você precisa entender a cultura da época. Na cultura da época, era proibido a um judeu entrar, ou pelo menos ter relações, no caso de falar, né, com um gentio ou com um pagão. Não podia, era proibido isso. Nessa visão, Deus está mostrando para Pedro que ele não pode fazer distinção de pessoas. Não existe pessoas puras e pessoas impuras. Todos são iguais diante de Deus. Isso que eu estou falando, quem explica é o próprio Pedro, não é? Quem explica é o próprio Pedro. Veja no versículo 28. A quem se dirigiu Pedro dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou ao menos aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. É isso, o sentido da visão é essa. Não é que Deus está liberando as carnes imundas. Se você vê, Deus dá uma ordem para Pedro para ir na casa de Cornélio. Cornélio, ele é um gentio, não é? Um judeu jamais entrava na casa do gentio. Então Deus está dizendo: Pedro, vá na casa de Cornélio, porque não existe ninguém imundo, pessoas imundas e pessoas puras. Não existe. Então vá, não faça a distinção de pessoas. E o sentido da visão é essa, e não outro. Então qual é a dica? Conheça o contexto cultural em que esse texto foi escrito. E aí você vai entender melhor alguns textos, e se não todos os textos, tá bom? Assista a terceira dica e fique por dentro de como entender corretamente um texto bíblico, tá bom? Obrigado.